Terceiro, seja bem-vindo a mais uma linha de história. Dessa vez, com conteúdo certo, então vamos continuar Roma e vamos dar então continuidade ao que ficou faltando após Otávio se consagrar aí imperador. Então, vamos lá. Com Otávio, agora imperador e Império Romano, o que acontece? Ele vai ganhar o título de Augusto, porque eu tinha dito para vocês, acho que na nossa linha de atualidades, em algum momento, na nossa discussão, eu comentei com vocês que Augusto era um título de divino dado a deuses. Então, sim, agora o imperador romano era divino e era deus. Bom, antes de começar a falar especificamente dele, gente, vai ter imperador demais. Se vocês fixarem os nomes, todo mundo que foi assassinado, todo mundo que morreu, vocês vão se perder. Então, eu tentei fazer um amaranhadão aqui de mais importantes e destaques para ficar mais tranquilo para vocês. Vamos ver se vai ficar tranquilo mesmo. Então, vamos lá. Ok. Então, o Otávio Augusto, a primeira coisa que vai fazer, ele vai unificar todo o controle na mão dele. Então, algumas províncias ainda vão ser governadas diretamente pelo Senado, só que o imperador tem domínio total. Então, mesmo essas províncias que o Senado atua mais diretamente, ainda é o imperador que dita tudo, ok? Tenham isso em mente. A política que vai ficar conhecida nesse momento aqui é a política do pão e circo, porque é famosa, ele dá trigo, então ele dá comida para a população e apresenta e cede espetáculos de circo. Então ele agrada todo mundo e dá comida para todo mundo. Então todo mundo tem uma popularidade, ele tem uma popularidade ok aí com a população nesse momento. Então ele vai ficar conhecido, Otávio Augusto, por ele ter uma preocupação com a imoralidade dos jovens, então ele vai promover alguns cultos religiosos aí para manter os jovens morais aí durante o seu império. E aí o Otávio Augusto vai vir a falecer e vai ser assumido Tibério. Só para ficar uma coisa clara aqui. Jesus Cristo vai nascer durante o império de Otávio, só que ele vai ser executado durante o império de Tibério. Pessoal, tô indo para baixo que tem uma colinha aqui minha para eu localizar todos os nomes, ok? Então, Tibério vai ser quem assume o cargo e onde o Jesus Cristo será executado, só para vocês terem isso em mente. E o Tibério ele vai ser marcado por uma boa administração, uma administração decente, só que o que vai suceder aí não é muito legal. Então o Tibério ele era considerado tímido e cruel ao mesmo tempo, e quem vai assumir o governo de Tibério é um carinha chamado Calígula, que talvez vocês já ouviram falar dele, mas ele ficou conhecido na história como um tirano demente. Ele era extremamente pervertido sexualmente, ele era sádico, ele era cruel, ele era violento e, eventualmente, como você deve imaginar, ele foi assassinado. Porque só tem um destino para esse tipo de pessoa. E calma que vai ter mais gente sádica aqui que vai assumir. E com isso, essa dinastia aqui, inclusive, essa primeira dinastia é chamada de Júlio Claudiana, porque vai terminar com Cláudio, que vai suceder aí nos próximos anos do governo de Calígula, que foi assassinado. E Cláudio ele era tio de Calígula, só para ficar claro. E o que acontece? O Cláudio ele vai promover de certa forma o culto em Roma, então ele vai ter esses cultos religiosos e ele conquistou a Bretanha e a Mauritânia, que por um acaso essa Mauritânia já começou a ser conquistada durante o governo de Calígula, só para vocês terem isso localizado na mente de vocês. Acontece que o Cláudio vai ser assassinado pela esposa dele para assumir o filho dele, o Nero. Então o Nero, vocês sabem que o Nero por incrível que pareça, Nero teve no início do governo dele, teve um bom governo. Nero foi decente nos primeiros anos, só que em 64, aí, depois de Cristo, vai marcar a primeira grande perseguição dos cristãos pela mão de Nero. Aí. E, obviamente, vocês sabem o que acontece, Nero ele não é um cara muito são, e então tem toda aquela história que Nero pôs fogo em Roma, e por fim ele vai acabar se suicidando. E em 64, depois de Cristo, a gente vai ter 4 imperadores romanos. Então, eu não preciso dizer mais nada do que aconteceu aí, que estava muito desestabilizado. E, obviamente, isso é um sinal Pensem que não é à toa que o período do Otávio é conhecido como a paz romana, porque é o único momento que vai ser estável durante um tempo mesmo,
vai ser nesse momento. Depois é instabilidade pura, é assassinato atrás do outro e bagunça. Por mais que, como a gente acabou de dizer, das campanhas do Cláudio, ele vai conseguir algumas conquistas militares, mas não suficientes para manter qualquer tipo de demanda que um império precisa para sobreviver durante muito tempo. Então, nesse momento, a gente já começa a ver que Roma está desgastado, a política em algum momento ela vai ruir. E com isso, depois dessa dinastia Júlio-Claudiana, temos os Flávios. Os Flávios vai ser marcado aí pelo o primeiro deles, conhecido como Vespasiano, que o filho dele, Tito, você deve conhecer um tal de Tito Flávio aí, ele vai estar fazendo uma campanha militar em Jerusalém. Então, a dinastia dos Flávios vai ficar marcada pela perseguição aí do povo judeu em Jerusalém e marcar a primeira diáspora dos judeus, que é a diáspora, dispersão. Vai ser a primeira grande dispersão do povo judeu pelo mundo aí, porque eles fugiram de Jerusalém. Mas pelo menos 500 mil foi morto e 100 mil foi escravizado. Então, números aí chocantes. E com isso a dinastia é um pouco mais rápida. Ela vai terminar com Domiciano, que não fez um bom governo e foi assassinado. Então lembra quando eu disse que não ia falar o nome de todo mundo, porque ele só morre? Sim, ele morreu. Lembrando que nesse detalhe aqui, lembrando um detalhezinho aqui, que nesse momento do Império Romano é onde tem a erupção do vulcão Vesúvio, lá em Pompeia. Se lembram? Pois é. E agora temos a dinastia dos Antoninos, marcadas aí pelo fim dos Flávios. O senador Nerva é quem vai assumir aí Roma. Nerva é um nome estranho mesmo, mas é isso mesmo. E vai adotar o general Trajano como filho. E Trajano depois assume e, né, você deve imaginar, ele reconhece filho e depois ele assume o império. É rápido assim. E Trajano fez um bom governo, é um dos governos mais marcantes de todos esses, que eu falei que são rápidos e breves. Ele assume, faz um bom governo, seguido aí por Adriano, que faz um bom governo e tinha muito recurso. E tem o filósofo Marco Aurélio, que vai ser um dos destaques aí também durante os Antoninos. E ele vai ser sucedido lá na frente pelo seu filho, que é o Cômodo, exatamente, ele era um Cômodo, que justamente ele vai ser marcado pelas mesmas coisas que o Calígula era. Violento, gostava de coisas meio sádicas, e ele foi assassinado também. Então, com isso, a gente está vendo que novamente está tendo uma crise dos imperadores aí, e a gente vai entrar numa coisinha chamada Baixo Império, que já é o fim do Império Romano, porque, gente, vocês vão falar assim, professor, mas parece que isso tudo acontecendo muito rápido. E está. Teve um ano que trocou 4 imperadores, é assim mesmo, todo mundo foi morrendo e ninguém conseguia manter o controle de Roma, infelizmente, gente. E com isso, assume para o Baixo Império, Diocleciano torna-se o imperador, e aí termina-se necessariamente a dinastia, como a gente tem esse conceito até então, que tivemos a dinastia Júlio-Claudiana, os Flávios e os Antoninos até agora. E agora, no Baixo Império, isso vai mudar e vai se formar uma tetrarquia. Portanto, existem 4 imperadores. Sim, se um já não dava problema, vamos para o 4. Tá certo. Então, 2 tinham o título de Augusto e 2 tinham o título de César. Bem tranquilo, né, gente? Tem tudo para dar certo. Oh, meu Deus, possível quem achou que isso era uma boa ideia. Mas, enfim. E o Domiciano, Diocleciano, perdão. O Diocleciano, ele vai tentar, como está tendo uma queda monetária muito alta, ele vai tentar congelar os preços com uma coisinha chamada Edito Máximo, que vai falhar. Mas tem uma coisa importante que acontece durante esse período do Baixo Império, que quem assume o Diocleciano é o Constantino, que vai efetivar e pôr um fim na perseguição que os cristãos viviam sofrendo, né? E aí vai oficializar a religião cristã como religião do Império Romano. Constantino em 313 depois de Cristo. Então, só tem em mente, gente, que demorou 313 anos aí, desde que a gente marca o depois de Cristo, para a religião cristã começar a se tornar o que vai ser lembrado posteriormente. Então, só para a gente ter uns detalhezinhos agora, mais informativo mesmo. Como se deu o cristianismo em Roma. Quem era cristão em Roma? Geralmente as camadas mais pobres. Então, a camada mais pobre era perseguida. Um outro motivo para a perseguição
dos cristãos no Império Romano vai ter relação com o que eu falei no negócio do Holocausto. Eles vão estar sendo perseguidos por serem culpados de todos os males do Império Romano. Então, e tinha um probleminha, porque nesse momento os cristãos eles não conseguiam acreditar que o imperador era Deus. Então eles não reconheciam isso. Eles eram contra a violência, contra os combates de gladiadores, que a maioria dos romanos amava de paixão. E outro detalhe interessante dos cristãos é que eles não vão condenar a escravidão. Poucos, inclusive, vão estar aí liberando os seus escravos, dando liberdade para os seus escravos por piedade. Então, são alguns dos detalhes que marcam o cristianismo nesse momento e durante a sua utilização vira e vai se espalhar e vai se consolidar como religião cristã em todos os lugares do Império Romano. Então, só para isso ficar claro. Só que como a gente viu aqui agora, o que aconteceu? Todas essas crises, pois é, teve um momento final nos últimos momentos que seria do Baixo Império, teve uma decisãozinha que foi bem final, que acontece que dividiu o Império Romano em dois. Então aí a gente tem um problema de fronteira. O Império estava grande demais e não tinha como manter o controle dessas fronteiras. Então vamos lá, não temos instabilidade política. Se teve que tentar congelar preço, não temos instabilidade financeira, monetária, nisso aí. Teve um problema muito grave, que foi a questão de ter muito escravo em algum momento e de repente faltar mão de obra escrava porque as campanhas militares estavam diminuindo. Então, todo o sistema, para existir o Império Romano, começa a ruir. Não tem como, ele já vive mais de conflito interno dentro de seus próprios imperadores, a tentativa de ter um imperador que mantenha a paz no Império, ele não consegue mais se articular. Então, se não consegue ter uma estabilidade política, não vai conseguir ter uma estabilidade econômica em nenhum momento. Ainda com todo o problema da quantidade de escravo que teve um momento e agora estava faltando. E lembra que era uma Roma escrava, era uma Roma de mão de obra escrava. Ela precisava, Roma ele tinha como toda a sua função no trabalho escravo. Eles desprezavam porque ninguém queria fazer nenhum trabalho. Então, todo trabalho era trabalho de escravo. Tenham isso em mente. Então, quando isso começa a ruir, começa a faltar mão de obra escrava, então começa a gerar diversas revoltas por todo o Império Romano. Porque agora ele está bem dispersado e não tem como olhar as suas fronteiras. E aí começam as famosas invasões bárbaras. Então, quem destruiu Roma? Foi as invasões bárbaras? Na verdade, não. Na verdade, o Império Romano estava ruindo por si só. As invasões bárbaras, que aproveitou dessa dificuldade de se monitorar as fronteiras, foi só o golpe final nisso tudo. Então, no século V, as fronteiras romanas danubianas, até então consideradas intransponíveis, encontraram-se vulneráveis e foram tomadas pelas invasões bárbaras. Pois é. Então, aqui a gente tem explicado mais ou menos como é que era o cristianismo nesse mundo romano inicial. Gaguejei, desculpa. E aqui temos mais ou menos como é que se deu a crise, como é que sucedeu a crise em cima da outra. E tem um problema bem específico, que aí começa a surgir nesse momento dessa fragilidade imperial, começam a surgir movimentos separatistas, entre eles a Gália, que tinha sido lá conquistada lá no massacre dos gauleses, lembra que eu contei para vocês, do negócio do César? Pois é. E as próprias legiões militares começam a sofrer revoltas, a legião brigando com legião, e aí não consegue mais manter o controle mesmo, porque no finalzinho disso tudo, as camadas mais populares e os escravos também geraram revoltas. Deu uma explosão de diversas revoltas. Então, aí começa a ruir e o Império Romano dá tchau. Um detalhe que eu acho interessante da gente lembrar que são as contribuições de Roma para o mundo e por que fica tão marcada essa civilização na história da humanidade. Então, eu separei alguns tópicos para a gente falar. Entre elas, eu gostaria de citar a literatura, que tem um tal de Virgílio, que vai escrever um livro bem conhecido hoje ainda, chamado de Eneida. Então, eu acho que o grande expoente da literatura romana é ele, e ele já aparece durante o governo do Otávio Augusto, lá atrás, no primeiro imperador. Detalhe para a arquitetura, ela vai ficar marcada pela questão etrusca, que é aquelas abóbadas, aqueles arcos, aquelas cúpulas que vocês devem ver, vocês devem conhecer aquelas formas em qualquer
artes. Ah, vai ser arte romana, sim, por causa dessas curvas bem ressaltadas, essas cúpulazinhas, principalmente os arcos, inclusive o Arco do Triunfo, é daí que ele vai ser construído. E um outro detalhe, que aí todo mundo lembra, geralmente todo mundo lembra, é justamente o legado da parte do direito. Então, o direito tem algumas coisas interessantes que nasceram já nasce na República, mas vai culminar mesmo, vai se consolidar no Império, que é o direito civil, o direito dos povos e o direito natural, que são as três, aqui a base do direito romano aí, que é estudado até hoje em cursos de direito, os primeiros anos do curso, são esses tópicos que são trabalhados e explorados aí. Então, é umas coisas que a gente lembra de Roma. E eu acho que a última coisinha, pra gente fechar, que o vídeo está ficando grande, porque a gente não tem jeito, uma das últimas coisinhas pra gente fechar aqui é a questão da contribuição religiosa. Muito antes de se consolidar o cristianismo, ela era politeísta. Vamos lembrar que ela vai herdar diversos deuses do panteão grego, só que com outro nome. Por exemplo, o deus da guerra passa a ser Marte, por exemplo. Tem esse nome agora. Então, é a mesma premissa, só que o nome é trocado, dando ênfase naquele negócio que a gente falou, que nas culturas elas não somem, elas são assimiladas. E no finalzinho do Império ali, tem a contribuição na questão da religião cristã, que se espalha para o resto do mundo, entendeu? Então, pessoal, essa nossa aulinha. Eu sei que ela ficou grande, sei que ela pode ter ficado confusa, porque é esses nomezinhos que vão e passam rápido. Eu tentei não falar data muito para vocês não se perderem de vez. Tentei falar os nomes mais importantes para vocês localizarem o que cada um fez. Mas espero que vocês tenham pegado a linha principal do raciocínio. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha terceira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha. E, novamente, desculpa pelos erros em relação ao conteúdo na nossa aulinha da quarta-feira. Ok? Então, até a próxima aula e tchau!